Sextou, galera! Finalmente chegou a sexta-feira. Ela demora, mas ela chega. E ela chegou, né? E eu já tô aqui com meus petisquinhos, com a minha bebidinha, com convidadas bem legais, pra gente começar a aproveitar aí nosso final de semana, né? Então, eu já vou começar a dizer com quem que eu tô aqui hoje. Hoje eu tô aqui com as gurias, que elas têm um Instagram que fala sobre amizade. A gente vai bater um papo bem legal sobre esse assunto. Hoje eu tô sozinha, né? Já pra explicar, tô sozinha. O Jordan não tá comigo, meu fiel escudeiro. Ele tá de férias. Tô te esperando, Jordan, cadê você? Na semana que vem ele volta, ele vem aqui com a gente de novo, tá? Então vamos voltar aqui com as gurias. Então tô aqui com as gurias, o nome do Instagram delas é Céu das Gurias, e elas têm um Instagram que fala sobre amizade. Mostra toda ali a rotina delas como amigas, como elas se conheceram, como é que é o jeito de cada uma, e a gente vai bater um papo sobre isso hoje aqui. Então, vou apresentá-las aqui para vocês. Hoje eu tô com 3, são 8 no total, né? Isso, mas eu estou com 3 representantes aqui comigo. Então, se vocês puderem se apresentar um pouquinho, assim, cada uma, de repente. Então, eu sou a Niê. O que mais, assim, que tu faz, assim, da vida? Eu sou Que tu é? psicóloga. Tá, E eu tenho 28 anos. 28 anos. Beleza, ótimo. Eu sou a Bárbara, eu tenho 30 anos e eu também sou psicóloga, mas eu trabalho na área de RH. Eu sou a Renata, eu tenho 25 anos e eu estudo publicidade e propaganda. Tu é a mais novinha do grupo, Sou. então, que vocês estavam falando. Nenê. Ah, não sabia que ela era a mais Sim. novinha. Eu sou a 2000 do grupo. A 2000. Anos 2000. Bem marcante. São outras gerações, assim, Sim. né? Sim. E aí, vamos começar, então, falando assim, o que é o tema do nosso podcast, o que eu pensei, assim, né? A amizade amizade com filtro. Como manter laços reais em tempos digitais. Né? Apesar de vocês mostrarem a vida de vocês nas redes sociais, que é uma questão digital, vocês têm essa coisa dos encontros, né? Dá pra ver que vocês valorizam isso muito, né? Então, pra gente pensar, assim, nas histórias, o que vocês têm pra nos contar, tá? Então, como é que vocês conheceram? Comecem me contando, assim, como é que foi, assim, como é que começou essa amizade. Sim. Foi na pandemia, em 2021. Então, a gente tinha alguns grupos separados, né? E surgiu a partir de... Bom, todo mundo estava recluso em casa, né? Assim, e queria se exercitar. Então, a partir disso... Não sei, vamos falando, isso aí. assim. Uhum. E daí, a Dani, né? Assim, que é uma das integrantes, uniu 2 grupos que ela tinha. A gente acabou indo... Um dos grupos era de infância, né? Assim, mais do Grêmio, que eles chamavam, Isso, né? o grupo Grêmio O delas. Grêmio é o quê? Um clube? É, o Grêmio. Ah, do Grêmio mesmo, o o Grêmio, time de A gente futebol. via Time. jogos juntas, a gente, Ah, enfim, tá. se reunia pra ver jogo. E aí tinha esse Grêmio delas e tinha... E outro daí o grupo. pessoal que foi pro carnaval em 2020. Daí a gente se conheceu. É. E daí ela uniu esses 2 grupos, né? A partir de algo mais fitness. Isso. Pra tentar fazer, assim, um exercício no meio da Na pandemia. pandemia. Na verdade, a gente tava quase antecipando o Gym Rats, né? Porque a ele é gente fez criativo. uma competição em que, sei lá, tinha que ir 4 vezes por semana, se não fosse, né, pagava Pix e não sei o quê. Então, a gente fez Aham. todo um negócio que aí fez com que a gente tivesse recorrência. Então, a gente fez um grupo e a gente ali colocava, acho que era no próprio grupo, né? A gente postava foto e tal. Começou virtualmente, Virtual, então. Virtualmente. aham. Total. Mas Mas a gente não se assim, conhecia, vários do grupo. eu já conheci a NE, porque É. nós duas Sim. estudamos psico no mesmo lugar. Mas a gente não era amiga, assim, a gente se Tipo, conhecia. a gente sabia que a Dani tinha ido com elas pro carnaval no Rio. Então, tipo, a gente meio que talvez se sabia Já tinha ouvido falar uma da por outra, conta assim. da Dani, então, além da Dani, tem a Thaís, tem a Camila, tem a Ana e a Bruna. Então, ela acabou juntando esses 2 grupos e aí foi indo até que a Dani quis comemorar o aniversário dela, que naquela ideia de, tipo, vamos alugar um Airbnb e comemorar num Airbnb. Uhum. E aí... Isso aí já tinha passado pandemia daí. Não, então... Continuava na pandemia. Tinha melhorado e a gente tinha reservado o Airbnb, só que chegou na data e, tipo, tinha piorado muito e a gente teve que Acho que trocar deu a bandeira data. preta. Isso, deu bandeira É, preta, bandeira a gente preta, tava foi indo pra lockdown Garopaba Foi. e a cidade tava fechada. Não E tinha aí como. a gente, vamos mudar pra outra data. E até que isso se tornou, na verdade, o retiro, que é a nossa. Então não virou mais o aniversário da Dani, virou um momento pra gente, enfim, comemorar Vocês a gente. reproduziram esse encontro Mas muitas sempre. se conheceram pessoalmente ali, na real, né? Sim. Então foi bem, Uhum. bem louco, né? Porque é aquela coisa, ou numa viagem, ou tu fica amiga, ou tu Se separa. É, porque é bem tenso, né? Acorda, bem dorme, tenso. come Sim. junto. ali. E foi bem legal. E assim. sem conhecer, assim, todo mundo. Era E a gente era um agora desafio, tá a gente indo não pra sabia. 5ª edição de retiro. Uhum. Uma por ano, né? É Então, uma uma por ano, por mas ano, vocês uma têm, por você ano. tinha falado que tem encontros mensais, né? Sim. Então, quando tu falou sobre como manter a amizade, né? Eu acho que muito vem dessa recorrência, assim, porque
é muito tópico a gente pensar que porque a gente se gosta, a gente vai continuar se falando ou algo assim, né? Porque a gente é consumida pelo dia a dia. Sim. Então, eu acho que o que faz muito a manutenção da gente estar junto e cada vez mais a gente querer estar juntas é justamente esses encontros mensais que a gente faz, em que foi mudando, assim. A gente já vai fazer 2 anos que a gente faz esses encontros mensais. E no início era uma data marcada, um dia da semana. Então, sei lá, a gente se vê sempre na segunda, terça-feira do mês. Foi o jeito que a gente conseguiu começar, porque a gente já sabia até o final do ano que dia que a gente ia se ver. Até que a gente, tipo, mas a gente talvez não precise disso, porque se vê toda terça-feira talvez não seja. A gente quer ir pra outros lugares, a gente quer fazer uma coisa que é de final de semana, a gente quer fazer uma outra coisa. Você ficava muito engessadinho. Ficava engessadinho. Mas acho que foi super importante pra gente começar, Pro né? início, né? E conseguir se organizar. E depois que a gente entendeu, cara, é muito legal, vamos se ver mais. E hoje a gente já tem data pra agosto marcado. Porque é isso, a gente tem a Cami, por exemplo, que mora, né, em Santa, a gente tem a Ana que vai bastante pro Rio. Então a gente precisa de uma organização pra isso. E não é todos os encontros que todas vão, toda aquela coisa, né? E também pra se manter esses encontros, a gente tem duplas que organizam esses encontros. Então, Cada vez é uma dupla. Cada pra vez não é uma sobrecarregar dupla. ninguém. E não é assim marcada, é sempre a Bárbara e a Anie, é sempre a Bárbara e a Renata. Não é assim. É conforme a gente tem uma ideia juntas, vamos organizar esse. Ou quem não fez ainda, Quem não junto, fez ainda, uma vamos coisa tentar uma dupla diferente. A Renata esses dias me chamou já, a gente Sim, pensando já num sabe o encontro dia, aí pra de setembro. outubro ou setembro. Outubro, setembro. E é segredo, Então, vocês não é contam. A segredo. gente Não, não é conta. segredo. Então Às tem vezes a gente todo- vai lançando cards, a gente sabe? faz uns Mas é sempre cards. perto? Como é que é o lugar? Porque como é que na Depende. questão financeira, como é que vocês se organizam? A assim, gente- pra isso saber se é- todo mundo pode ir ou não. Nesse ano a gente estipulou um valor. Ah, Né? vocês estipularam Ano um valor. passado tava Adeus. adeus dará. Assim, às vezes dava Aí a gente mais, se passava ou um menos. pouquinho, às vezes. E daí esse ano a gente estipulou um Botar valor. ordem, vou botar ordem nisso aí. Isso. Mas acho que foi uma evolução de tudo, Foi. assim, né? Tanto A da cada data, encontro, né? quanto o que a gente vai fazer, ou daqui a pouco, pô, a gente talvez tá fazendo muita coisa muito megalomaníaca, assim, vamos dar uma diminuída, vamos uma coisa mais simples. O último que a gente fez, a gente só se reuniu e comeu uma coisa de entrega, tipo, não teve Sim. um baita Sim, porque o legal é ficar cenário e juntas, tal. né? Não Porque tem muito... esse é o propósito, assim, e não importa o que a gente vai estar fazendo, vai ser muito legal. Às vezes a gente testa coisas novas, o que também é muito legal, acho que une também. E a gente tem também os nossos encontros fixos, então festa junina, todo ano, e daí tem os namorados Não, juntos. e a festa junina foi que começou. É, Né? com os É Foi verdade. o primeiro evento que a gente teve, além do retiro, naquele ano. Então, acho que foi algo que foi o primeiro fixo lá no Um primeiro evento ano. mesmo. É. E os namorados se dão bem também, ficaram amigos entre Sim, eles. sim, se deram bem. Sim. Todas têm namorado hoje, não? Não. Não. Não, Algumas são temos solteiras. tem eu e a Dani. E alguém é casada ou não? Todo mundo namorada? Ah, gente, 3 moram juntas. Casada, Uma praticamente. tá... Não, a gente não Quatro é moram casado ainda, porque É. a gente não foi pedido A em gente não casamento. A gente não teve nenhum casamento. Mas eu digo É, assim, a rotina é rotina Não, de a casada. gente- Uma festa de coloca casamento, pressão. A gente vai ter pressão. Vamos colocar Teve uma pressão festa de aqui. casamento? Não teve Nenhuma ainda. Ah, tu acredita? Imagina um evento. Imagina. Nossa, vai Quantas ser um madrinhas? evento. Vai ter 8 Diz- madrinhas. Despedida de solteira. Imagina. É. Nossa, já tô É, com vai ter tudo. divertido. Os nossos retiros são tipo despedidas de solteiro. Tipo, nessa ideia de se reunir, Isso. estar numa Sim, casa só as juntas com meninas. amigas, Sim. essa a ideia. E assim. teve alguma amiga que começou e não permaneceu? Era o Não, maior não. grupo? Não, mas não, teve ninguém. a Bruna que não participou do primeiro retiro. Isso, e ela entrou Porque ela depois. era do Depois. Pix, ela não tava nessa Ela não né, queria fazer da exercício atividade físico. física. Ela entrou na festa junina. É, foi. Na festa junina que ela entrou Isso, pro grupo. Isso aí. Mas ela já tava, né? É. Praticamente. É. Mas é engraçado que tem muita gente que fala pra nós que, ai, como é que vocês conseguem essa recorrência? Eu tento fazer isso e não consigo. A gente colocou como prioridade, sabe? Não, isso é muito legal, porque A é gente difícil coloca- ter tanta gente colocando isso como prioridade. Porque, tipo, Sim. ter 2, 3 amigas, mas 8 Sim. que acham isso importante, né? E Não eu é acho que raro. é um desafio, né? É, assim, e pelo porque- fato da Claro. gente combinar com tanta antecedência, tipo, a gente já sabe que aquele dia a gente vai se organizar pra estar junto. Uhum, uhum. Então a gente se organiza desde sempre, sabe? Desde, tipo, tanto que agosto a gente já tem marcado. Então eu sei que naquele dia eu não vou poder marcar Não, nada. o retiro acho que foi marcado em março. Foi. Foi março, Isso. né? Então, assim, Até é porque uma coisa que no a final gente... de semana, um É. feriado, pra tentar estar mais A gente pegou um juntas. feriado até na municipal. Aham. Foi, Até né? porque é Esse muito ano. utópico pensar que a gente vai conseguir se reunir. É. Né? Então a gente às vezes pensa, vamos hoje, sei lá, esse final de semana pra algum lugar, aí vamos menos, porque as outras já têm coisas marcadas. Então a Sim, gente acabava... esse evento que é o que todo mundo tem que ir. Os Sim. outros, algumas É. vão, outras Claro não. que a gente entende que se alguém não puder, acontece e tal, mas acho que todas tentam muito e se a gente sabe que aquela pessoa não foi porque ela realmente É. não Não pôde, podia. enfim. Sim.
Mas acabou a gente botando essa prioridade e faz toda a diferença pra manutenção dessa amizade. É Deixa- que já vira algo rotineiro, né? Sim. Sim, deixa eu ir pra um quadrinho aqui que a gente sempre faz no início, que é pra soltar as pessoas. Eu sempre falo assim, quem é você no bar? É o quadrinho, tá? Meu Então, Deus. o quadro é quem é você no bar? Só que com vocês, como é muita gente, eu vou perguntar quem é quem no bar, né? Tá. Pra gente poder... Tá, então vamos ver se vocês concordam. Vocês já olharam, né? Vocês já devem ter pensado. Pior Sim. que a gente tentou É. olhar, mas eu até não pensei, ficar não vou mandar pra atualizado. elas pensarem na hora, mas aí... A gente não Mas a leu, gente não viu, combinou nada. Não combinaram, então tá. Eu nem Foi lembro. legal. Então vamos começar. Quem é a que chega primeiro no rolê? Eu acho que eu sou uma Eu das acho que é a primeiras. Bárbara. É. Vamos pegar uma cola com ela. Mas hoje eu tava pronta bem cedo. E quem sempre atrasa? E aí Eu. ainda pede pra guardar em Eu. lugar. Aniê. Mas Sempre por isso tem que eu alguém tô assim, né? me explicando. É. Porque hoje eu tava pronta antes de todo Ah, mundo. então tu te superou hoje. Aham, me Parabéns, superei. você está de parabéns. Aham. Quem que escolhe o bar? Quem é aquela que lidera, assim, que vai lá e escolhe? Ah, vai ser aqui. Então. A gente faz uma enquete no A gente grupo. sempre Não, enquete. Ah, é uma coisa muito democrática. Tudo É, enquete, porque é. são 8 pessoas, né? Então, A gente E cria. sempre não tem, tem né? uma Não, que- e assim, Sugestões a não gente dá dá. pra... Antes, lá, talvez quando nem tinha enquete, não sei. Mas a gente ficava, onde que a gente vai se ver? E aí começa a entrar tantos assuntos no meio que já não sabe mais nem o que tá acontecendo. Então a gente faz enquete, a gente fixa Que a fica ali enquete aparecendo. pra que dá o tempo de todas votarem. Uhum. E aí a gente decide. E tudo, qualquer Tudo, coisa que qualquer tenha alguma coisa. brecha Desde a pra data. definir. Tipo, a gente vai num bar, a gente vai definir a hora, o bar. Tudo é quem enquete. vai, né? tudo enquete. Tudo Tudo enquete. enquete. É, A maioria tem vem. 3 virginianas no grupo, É, né? Ah, me pergunta, inclusive, vocês acreditam em astrologia? Eu adoro astrologia. Como é que Sim. é os signos, assim, de todo mundo? Vocês sabem? Ah, sim, Três acho que sim. virginianas, Qual que é qual que é o teu? piscianas. duas piscianas, Uma uma Mariana, aquário, aquário. Aquário e Sagitário. Isso. Ah, é bem eclético, Bem assim, eclético. né? Vários. Qual que é o de mas vocês? Qual que é o teu? Eu sou Aquário. Tu. Virgem. Eu sou pisciana. Tu é pisciana? Eu achei que tu era pisciana mesmo. Eu também sou pisciana. E quem que só vai se o bar tiver lugar pra sentar? Eu. A Renata. Certo. Com A mais certeza. nova. A mais nova. Eu, Sentido. Mas é que Certo. o peixe já tem uma alma É, meio velha, né? sim, Então, mas tem. tudo bem. Também, se for. A Bruna, É, a Bruna, é verdade. É. Se tivesse Bruna, uma qual cobertinha, signo a da Bruna Bruna? vai. Virgem. A Bruna cobertinha. Ah, Virgem. então não bateu. Quem bebe até cair? Quem é aquela que engusta? Todas bebem. Todas bebem. Não, tem uma que bebe mais, assim, que é essa aqui. Eu ia falar que eu Aniê. Elas estão com vergonha de dizer. Tô achando que... Uma dessas, com certeza. Não tô Tá, eu sou ali no top 3. É do... É, mas tem a Dani. A Dani. A Dani. Não É. perde. É. Não. É. Quem só toma uma e já fica alegre? Aquela que bebe pouco, daí tomou um pouquinho e já tá A ficando Ana. bêbada. A A Ana, Ana, eu acho. A Ana. Quem sempre inventa de pedir tequila no final? Todas. Não, a gente tem que contar do nosso chá, né? Ai, sim. É. Essa é muito boa. Conta, No pode contar. retiro, quando a gente chega, a cada hora fechada, a gente toma um shot de tequila. É. E a gente Pensa. chama de hora do chá. Meu Deus, vocês aguentam quantos shots? Eu não aguento. Não, Ah, a gente serve pouco, às vezes. É, A gente vem vai pouquinho. Não, a aprendendo gente na cada começa, retiro. a começa gente um pouquinho vai- mais, mas daí depois é. no final, assim, vai ficando só Cada um vez E pouquinho. menor o assim, shotzinho. Como eu sou virginiana, eu coloco o timer, eu coloco o despertar. despertador. Eu coloco e a gente É. vai beber a cada hora. Sim. Meu fechar. Deus do céu. Então eu gosto de ser a pessoa que leva tequila. É. Então, Tu é a que leva. Eu Pode sou ser que tu, leva. então, acho. É tu? Então tá. Quem some no meio do rolê e reaparece como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, pegou um boy de repente, sumiu. É que a gente acho que não sabe. A Dani, óbvio! Eu! Óbvio óbvio não que é tem mais Daniela. ela. Gente, Né? Viram que só foi tão rapidinho. Ela é solteira, não tá tudo certo. Ela né? pegou a época de É todas verdade. solteiras. Ela pegou todo mundo Todas solteira. solteiras. Aham. Ela pegou não, né? Mas eu fiquei assim, o quê? Ela pegou todo mundo. A época de todo mundo solteiro. Ela acompanhou. Ela estava ali. É, isso. Tu é que signo? Ares. Áries. Bem ariana. Bem né? ariana. Independente. Bem ariana. Independente, tá nem aí pra ninguém. Quem que é a DJ da mesa e controla a caixinha de som? Tem uma assim que, não, tu fica me Ah, bah, eu acho. Tudo que for controle. É, eu acho. Ah, bah, eu acho. É a que mais virginiana, controladora, né? assim. Pode ser. Quem paga a conta e resolve tudo? A contadora. Ah, do rolê. bah. Virginiana. Né? Sim. Quem vive dizendo, vou embora cedo hoje, fecha o bar. Quem fala embora cedo, eu acho. Não, ninguém é Não. aquela A Bru, talvez? A Bruna. Se for alguém, acho que é a Bruna. que... É que ela fala que vai dormir cedo e, tipo, fica até o final. É, É. mas a Ana A dorme. Ana dorme né? cedo. É, dorme cedo. Ah, não, mas é que não vai, né? É, que fica até o final. E quem é que já arranjou crush no bar e... a gente provavelmente É, a a Dani. né? A Dani. Até eu já sei, tá? Até tu Foi já ela. sabe.
Quem chora depois de beber e começa a fazer discurso emocionado, aquela que fica Todo sentimental. mundo. depois Todas, que a bebe. gente tem um Todo momento mundo. sempre. Tem um momento bem... É. Bota Vocês pra estão fora. românticas? Fala da homenagem. Fez o vídeo. A gente... Das mães. Pra uma que bêbada assim, falando ó, mal. No último retiro. As nossas mães sempre tiveram presente tipo, na nossa vida do céu, da história Nossa do vida, céu. com certeza. Elas nos deram a vida, né? Mas enfim, na vida do céu, elas sempre foram as nossas seguidoras fiéis. Do início. Desde o As início. que Daí, compartilham, comentam, isso. estão lá curtindo. e aí chegou um momento da noite que a gente estava lá e do nada a gente Bem falou assim, felizes. ó, a gente começou a refletir sobre as nossas mães e o quanto elas eram A especiais na nossa vida. vida e tudo mais. E aí do nada a gente falou assim, ó, vamos fazer um vídeo em homenagem a elas. Igual Tudo a bêbada, apresentação tudo de bêbada. escola. Bêbada. Sim, e do nada. Pensa que já foram várias É. horas até. Até- as isso já era de fechadas madrugada. review. Aí, vários A times. Anie, aí cada uma começou a mandar foto da sua mãe. Catar umas fotos. Aí a Anie começou a montar o vídeo e ela quase comprou também, em detalhe, ela quase comprou um efeito de coração. Quase comprei. Quase era comprou. $9. Assim, Era bem É. caro. será que $9 paga esse efeito aqui? E aí, Não, Vai entrar Não no era dia racha. das Eu mães. ia entrar no racha. Não era dia das mães, nada. Foi um não, surto. foi Foi aleatoriamente. no meio da nossa Não, viagem. e aí, quem olhava de fora, assim, tipo, tava a gente mostrando como tava a viagem e do nada no story, Um vídeo um pra mãe. vídeo com aquela Aham. música. e assim, tu tem que Você- ver o vídeo. É. Você As é mães minha choraram. escada E da minha vida, né? subida, você é o amor da minha vida. Aquela Ah, música, sabe? Bem mas de elas apresentação de amaram, escola. elas Elas amaram. amaram. Super. É, a Elas gente ficaram bem com emocionadas. certeza. É, agora, Ah, foi nesse bonitinho. ano, a gente relembrou no Dia das Mães de verdade, daí, De né? verdade. Uhum. Não foi aleatoriamente. Não tem nenhuma mãe no grupo ainda, ninguém é mãe. Não. Não. Só de São só pet. filhas. Só de pet. Só de De pet. pet. Uhum. E aí, voltando agora para a questão da amizade de vocês nas redes sociais. Como é que surgiu essa ideia de mostrar isso Então, na internet? Como é que foi? tudo sempre nasce no retiro. As nossas viagens são Cocriação. o acontecimento. É. Então, a gente tava lá, eu acho que era nos primeiros dias, assim. Daí a gente pensou assim, como que a gente vai registrar e compilar tudo isso? E daí a gente... E foi de manhã. Foi de manhã, manhã, no foi café de da manhã. manhã. Que era uma Não Vocês dá. acordam cedo nesses retiros? Vocês... Depende, assim. Não é tarde, mas eu acho que não é cedo também. Não, é umas umas 10 9, horas. Tipo umas 10, umas umas 9. 9. Porque a gente gosta de fazer o cafezão, assim, bonito. Uhum. E... No primeiro divertido. dia, né? Porque No depois primeiro o que dia. sobrar. É, o primeiro dia é o cafezão bonito. E então, daí a gente acordou e falou, vamos compilar tudo isso que a gente tá postando, né? Porque senão fica se perde, né? Então a gente também não vai querer repostar as coisas. E daí surgiu. E daí foi de Sim, manhã, daí acaba que uma sem posta a bebida mesma alcoólica. foto, a outra posta a mesma É, foto, a mesma isso. foto. Uhum. E daí criamos ali e-mail, Instagram. E Na hora daí, vocês criaram? na hora, assim. Daí foi aquela coisa, um processo de criação, assim. Bom, o nome. Já Somos- surgiu ali o nome, depois a É. gente acabou não mudando. Ah, isso. Bom, primeiro fala, Aham. fala do Instagram, depois É, e daí, na verdade, eu ia começar a falar do nome, assim, porque a gente pensou no nome pra poder criar o Instagram, pra Sim. gente poder ter o arroba, enfim. Ah, tá. Como... Não tinha um nome o grupo. Não, Foi não pra fazer tinha no um Instagram nome, que vocês tinha criaram. a ideia. Era Pix, grupo do tipo Pix. O nome É, do o nosso Pix. grupo era Pix, e depois Nossa, Conexão, foi bem, do Pix. mudou bastante, né? De Pix pra Zelda. É. Né, enfim. E aí, nós, por sermos 8, a gente pensou no símbolo do infinito. Isso, assim, resumidamente. É, que Então, foi o um- símbolo do ali, né? infinito. E Vocês aí... têm uma tatuagem juntas? Então, não. Ainda não. Mas, Ah, isso é legal, né? De vocês Eu verem no pensei, próximo quando retiro. tu convidou a gente, Dando eu umas pensei, cara, ideias. ela vai perguntar de tatuagem. Pensei nisso, mas enfim. Agora que eu pensei no símbolo do infinito, né? Que E aí poderia a gente simbolizar. começou a escrever, assim, tipo, que eu tenho uma letra, que, enfim, tudo que tem que escrever sou eu que escrevo, né? A virginiana, Aqui, ó. né? Olha Que aqui, faz ó. uma letra É, perfeita. ela Faz é assim, ó. tatuagens, Olha que é. lindo. Hot. É. Isso é tatuagem? Ela que Sim, que- eu fez? bem escrito. A gente Desenhou, fez, não, né? ela Ela desenhou, Tatuadora. ela desenhou. Ainda. E aí a gente começou, eu comecei a fazer o símbolo do infinito, aí puxei, tipo, o C assim, e aí céu infinito, é isso. Somos é isso, oito, guria, somos oito. e ficou isso. E gurias, porque a gente é gaúcha, né? Todo mundo é gaúcho. Sim. E aí E a aí gente foi criou um isso. Instagram era fechado, era mais pra registro nosso, isso foi no segundo retiro. E nesse Instagram fechado, quem é que começou a seguir? Assim, só as mães e Não, vocês? nesse momento era só nós. Só nós. Só vocês. Daí eu É. acho que depois os namorados, E as mães. por influência nossa, tipo, sigam. Segue. Tem que seguir E a depois gente. as mães, assim, eu acho que até foi depois no Porque outro a gente- retiro. Foi no todo- terceiro retiro que as mães É, seguiram, isso. eu acho. Isso, porque daí a gente fazia, tipo, tinha festa junina, a gente postava ali, mas era Mas era pra só nós, nos assim. eventos. É, era só em eventos. Tipo, fixos, porque nessa época a gente não fazia mensal tão regradinha.
mais, entendeu? Então, não alimentava. Não. E aí, no Ficou bem terceiro parado. retiro, a gente teve a ideia de fazer pontos de vistas. Então, tipo, eu postar naquele Instagram como que eu tava vendo. Então, sei lá, se a gente vai seguir no podcast, qual que é meu ponto de visão? Que legal, no bem podcast. artístico isso. E a acho gente legal. criou emojis pra cada uma pra identificar quem tinha Eu vi postado vocês aquilo. falando isso, achei curioso. Uma colher, né? Tem uma. Eu fiquei. Aí ela explicou, né? Que ela foi defender, não sei o que. Eu achei muito engraçado. Foi a Ariana, Patrícia. A Ariana foi defender Foi. com uma colher. Uma colher. E aí a gente criou, mas assim, muita gente entendia o que estava acontecendo, mas não, a gente não se preocupava muito em explicar para as outras pessoas o que Não, estava mas acontecendo, a porque a gente gente nem tinha pessoa. A gente explicou, amiga. Mas Agora, a gente né? explicou. Não, a Não. gente explicou. No retiro, a gente explicou. Lembra Só que eram, assim, 30 pessoas. Mas a gente super explicou. É. A gente escreveu assim, ó. Vocês devem estar se perguntando. Quem? Não. É, Não, ninguém ninguém se perguntou. Ninguém perguntou. E a gente brincava com isso. Tipo, a gente tem o Instagram, vamos postar, né? Blogueira e tal, mas a gente, na verdade, nem deixava ele aberto, então não tinha nem como viralizar. E a gente não conseguia muito repostar algumas coisas, e não ficava repostando todo mundo, porque justamente a ideia era ter aquele álbum pra gente, assim. Naquele eu tava bem low profile. Isso. E aí, a cada momento que a gente foi se encontrando, a gente foi mudando. Quem sabe agora a gente abre. Aí a gente conversava. Não, acho que vamos deixar. Vamos criar Eu acho destaque que a gente disso. abriu vai criar. mais, foi no último retiro. Foi Eu no acho que último. sim. O último foi ano passado. Ano passado. Isso. Faz pouquinho tempo, então. Faz pouco, Sim, é pouco tempo. Que a Que gente daí, abriu realmente e começou a É. pensar o que as pessoas, o que a gente quer falar, o que a Isso. gente vai trazer. Daí a gente começou a fazer alguns influenciar. vídeos. E você acha que acaba atrapalhando um pouco, de repente, quando. Porque é legal, mas também tem meio que acaba, mesmo não tendo pressão de ninguém, a gente se pressiona, né, pra fazer o negócio Mas eu acontecer. acho que isso é uma coisa que a gente sempre se preocupou. De falar, inclusive, conversar. Sim. Faz sentido pra vocês fazerem isso? É. Faz sentido postar isso? Faz sentido Tanto Depois continuar? acaba pegando ranço, né, daí, né, E aí, acaba quando não a gente gostando fala da mais de enquete, a gente fazer. faz enquete pra provar post É. também. A gente faz tudo. E a gente já conversa várias vezes, em vários momentos, às vezes por escrito, às vezes presencial, do tipo, tem que fazer sentido pra gente. A gente não pode vir aqui só botar uma câmera pra gravar. O que a gente tá fazendo é a gente preocupada com o que tá sendo gravado. É, mas é Se difícil, for né, esse pra equilíbrio, né? postar que seja o que a gente realmente tá fazendo. É claro que é difícil, às vezes a gente quer fazer roteiro, a gente quer mostrar uma coisa que foi pedido, ou que a gente quer fazer alguma parceria, ou alguma coisa, a gente quer mostrar alguma coisa específica, tem que ter um mínimo de organização e... Virginia falando de Que tem organização. outro. Mas a gente sempre conversa sobre até onde a gente quer ir e pra não perder Essa coisa assim. essa essência, assim. E E até essa no- questão de não ficar pesado, a gente separa por comissões. A gente ama fazer comissões. Então, assim, tem quem é responsável por fazer o conteúdo, quem é responsável pelas métricas, quem é responsável por as parcerias, responder, sabe? Então, a gente E todo deixa mundo bem cumpre essa equilibrado. funçãozinha bem direitinho. A gente cumpre a gente deixa bem equilibrado, A pra gente não tá fazendo pesar. reuniões agora. Ai, virou uma Isso empresa. foi super, Sim. não, mas isso é Não, super é. recente. Assim. Acho que 2 meses pra cá. 2 meses. Isso. Foi 2 reuniões que a gente fez até agora, na Isso. real. Mas assim, mostra dessas comissões É. que a gente faz, porque mesmo pro retiro antes de abrir Instagram e coisa, a gente já tinha essas organizações. Isso. Então, assim, eu quero ficar responsável por decoração da. quero Acho ficar que começou até responsável no pelas último comidas. retiro. Foi no Foi bem último. legal, É, assim. a Porque gente daí a queria. gente ficava meio confuso tudo. E daí a gente separou. É. Né? Assim, dividimos em cada um. Tem o Daí foi comissão. super bom. o comitê comida. Atividades. A comida, decisão do e o pijama que a gente vai criativo. usar, É. a decisão da casa. Então, tudo isso a gente acaba mimo, às vezes, separando também, né? pra não sobrecarregar todo mundo, porque também é difícil decidir coisa com muita gente, ainda que tenha a enquete, né? Fica mais complicado. Então, fazer essas comissões acaba que, eu vou me aproximar mais da NA, a gente vai combinar tal coisa, e a gente traz pro grupo pronto, faz talvez uma votação, a gente não adora, mas às vezes até as prepara, comissões assim. é legal, porque daí a gente sabe que aquelas pessoas vão fazer isso, a gente não vai se preocupar, Sim, sabe? Então, sabe vai que se- alguém a gente já tá vai- cuidando daquilo. isso, entendeu? A gente Uhum. não vai passar fome. Mas às vezes A gente esquece a o gente sal. esquece o sal. Teve um retiro que foi o número 3, eu acho. Foi. E a gente esqueceu o sal e a gente foi comprar. A gente foi. A gente foi comprar. Daí a gente tava mais no interior e tinha uma mercearia. Daí a gente chegou lá. Estávamos 4. 4 foram comprar. Né? 4 seres pensantes. Comprar sal. Comprar sal. Que é uma coisa assim bem óbvia, né? Bem objetiva. Daí a gente chegou lá e daí pensamos, vamos comprar uma pipoca.
Vamos fazer Ah, pipoca? ainda esqueceram o sal. Detalhe, Não. piora. Eu acho Piora. até ruim, na verdade, falar isso, assim. Mas eu não vou dizer Qualquer quem coisa a falou gente isso. corta. É, não vou falar quem é que fez isso. E daí a gente pensou, vamos comprar uma margarina com sal. Gente, não precisa comprar o sal. Então, a gente foi lá, compramos pipoca e compramos a margarina com sal. E a gente não levou o sal. Tipo, a gente achou que Só a margarina com sal ia ser o suficiente. sal ia ser Não, e não só isso. Aí elas chegam em casa, estou eu e Thaís, duas virginianas, Mas sentadas. o sal era pra comer pipoca só. Não, era pra comer com fazer fazer. tudo, Como é que pra fazer toda a comida. Aí que elas ideia. começaram a contar, nossa, olha que ideia genial, não sei o que, a gente comprou margarina com sal. E daí ficou eu e a Thaís assim. Não Tá, faz mas- sentido. E daí a Thaís perguntou, e a carne? Daí elas, meu Deus, e a carne? Como é que a gente vai salgar a carne? Sim, Não foi sei, bem no fim, ruim. se a gente foi comprar sal. A gente voltou. Ah, Teve tá. que vir. É que vocês precisaram comprar 1 quilo de sal pra um final de semana, né? Isso também, né? Que sal é uma coisa que dura um tempão, né? Retiro, teve uma pessoa que ficou responsável Por por não levar esquecer o sal. É. E esqueceu. E por coincidência, essa pessoa Mentira. que deu a ideia da margarina. É, a mesma Quem pessoa. foi essa pessoa? Uma pisciana? Não. Não foi. Não. Ah. Virginiana. É. Virginiana. Olha só. Mas Mas ela não foi a nunca Bárbara. viu. Não, fui eu. Mas, É pela assim, cara dela de plena, não foi ela que É. fez Não. essa pataquada. Não. Vamos deixar aí no ar, né? É. Não expor a Ela nossa não tá aqui amiga. pra se defender. Ela É. não tá pra se defender. Vocês podem falar o emoji dela, ninguém vai saber, só vocês. Que cada uma Ela tem um é emoji, né? Foco de neve, Isso. né? Não, é um diamante agora. Ah, é Agora um diamante. Ela trocou. Ela A trocou. gente se atualiza. É. Vocês pesquisem lá nas redes É. sociais dela pra saber quem é o diamante. Catar Ela vai diamante. Eu vou olhar depois. É a Bruna, eu ouvi. É isso. Eu ia falar que ela vai ser cancelada por esquecer o sal, agora entreguei quem é. Ou vamos ter uma parceria de sal. Ai, uma boa ideia. Vocês já uma boa fizeram ideia. alguma parceria? Sim! Ai, que legal. Aham. O quê? O que era? Era um restaurante local lá de Lá São de Leopoldo. E aí foi um momento, um ápice da nossa Foi vida. um né? ápice. Muito Um Ai, ápice. foi muito legal. A gente foi, aí a gente ia É tudo de mostrar- graça, eles pagaram pra todos Sim. vocês. Ó, não é barato, Sim. hein? Votar Sim. vocês de... Sim, ainda mais a gente bebendo, né? Uhum. É. Aí a gente foi, As comeu gurias bebem. pizza, a gente bebeu, e aí no fim a gente pensou assim, a Bárbara foi no caixa, né? Tá, eu vou lá ver quanto deu. Aí ela veio, gurias, deu R$0. Meu Deus, Não veio eu ali, que tu legal. perguntou quem paga e não sei o que. É. Ela foi lá pra ver, olha Fui só lá quanto e é eles isso. disseram, não tem nada, tem certeza, né? Tipo, porque eu pensei, depois eu vou rachar com todo mundo, né? Uhum. E Ah, eles, que a gente achou não. que a gente ia ganhar a A pizza e as bebidas a gente ia pagar. Não tinha com vergonha, né? É. Eu já fiz também uma assim, eu fiquei assim, ai, gente, parece, né? Sei lá, tô achando que Saí eu sou sem bota pagar. de fome, parece. E eu acho que o mais legal foi a gente viver todos esses momentos juntas, assim, porque quando vem a notícia, gurias, vai ter uma parceria e tal. Nossa, É um surto. Foi um no surto. Instagram. E vocês que vão atrás ou as WhatsApp. empresas que estão indo atrás de vocês? Nesse foi super. Foi orgânico, aconteceu, eles vieram? orgânico, assim. Que legal. Mas, enfim, então, esses momentos que a gente passa, assim, que é um baita surto, a gente sempre lembra, sempre tem alguma pérola que a gente solta. Mas Mas é viver muito esse legal junto o é perfil muito de vocês legal, pra assim. fazer esse tipo de publicidade, né? Porque são Sim. amigas, né? Sim. Tem essa coisa da amizade das mulheres, essa coisa do feminismo que tá bem alta hoje também, Isso né? é uma coisa bem interessante, porque a gente não imaginava a proporção disso. Aham. Né? Assim, então, muitas pessoas, assim, às vezes falam que se inspiram na gente, na nossa amizade, se encontrar, que estão fazendo isso mais, estão colocando isso como prioridade. Uhum. Porque às vezes a gente até vê, assim, homem vai lá, joga o seu futebol e daí se reúne com os outros. Eles acabam E se reunindo mulher, mais. às vezes, não tem isso, É. né? Assim, então, acho que é bem interessante, assim, até o retorno que a gente tem de... Vocês recebem Nossa. bastante retorno, assim, do Aham. pessoal. Sim. Sim. É porque não é normal, não é uma coisa corriqueira, assim, que a gente vê, né, na Uhum. internet, né? Então é bem legal essa ideia de vocês mesmo. E a gente tava falando de parceria com o Zimbábue, o restaurante em São Leopoldo. E foi muito legal, porque eles, além de a gente ir lá e tal, eles nos propuseram da gente escolher um sabor de pizza. Uhum. Então, tipo assim, era muito mais do que a gente pensava, né? A gente vai lançar e vocês provavelmente criaram? a gente inteira pizza que céu. Ai, que Vai massa! ter a pizza Ai, que céu. legal. Tu vai lá em São Leopoldo comer? É, Vou lá, vai como é que é, a gente Zimbábue? tem cupom Zimbábue. de desconto. Então, assim, é muito legal, porque é aquela coisa que a gente brincava. A gente Ai, brinca, que show. né? A gente Ai, vai ter brinca. cupom de não sei o quê. E aí, chegou o momento que a gente realmente tinha Tem que um escolher cupom qual de que é o nome do nosso O cupom. nome do cupom. Sério, É, é muito legal. então, foi muito legal, assim. E provavelmente vai ter mais coisas que a gente vai fazer juntos, Ai, mas que é massa. bem legal. Que legal, né? Foi bem orgânico. E agora falando, assim, das redes sociais, o que não aparece nos stories? O que tem alguma coisa, assim, que você pensa, isso aqui não pode ir. Isso aqui não, esse tipo de coisa a gente não faz, tipo assim.
Acho que quando nomeia outras pessoas, assim, que não são do grupo, sei lá, às vezes a gente tinha, se a gente gravasse, sei lá, teve uma vez uma festa junina, a gente gravando a mesa e tal, e no fundo tá a gente falando da vida, falando de outras pessoas, falando de coisas que acontecem. E aí a gente geralmente coloca áudio proibido em não sei quantos países, porque daí a gente não posta com áudio, a gente não posta essas coisas. Não expõe. Mas acho que em relação às coisas que a gente faz... Não tem nada assim que retiro, vocês... assim. Claro, tem coisas no retiro, assim, que às vezes é até uma exposição maior, assim. A gente, Piada interna. piada interna que não vai gerar Eu acho que uma forma legal que a gente usou as nossas piadas internas foi no carnaval, por exemplo. Que daí a gente fez fantasias de carnaval nossas, que só a gente entende, assim. Não tem muito nem como. A gente nem tenta explicar, porque, nossa, é uma viagem que não faz muito sentido pra ninguém. Acho Cada que uma fez a sua fantasia. Cada uma fez a sua e era surpresa. Ninguém sabia a fantasia uma legal. da outra, assim. Então, eu acho que o que a gente não posta são essas coisas que também ninguém entenderia, ou que, né, não faz muito sentido. A gente vai ter que explicar muito e as pessoas vão ficar assim, tipo... Não vai ter graça, não né? vai Quando ter é piada graça, porque interna, é diferente, né? Mas até os emojis, a gente se pergunta se as pessoas entendem os emojis. Porque pra nós faz muito sentido, mas não sei se de fora Quando o parece pessoal tanto. for ficando bem íntimo, conhecendo vocês bem, vão associar, né? Provavelmente os que seguem direto já Sim, sabem. Ah, essa aqui sim. é tal coisa. Qual que é o teu emoji final, que eu não lembro agora? O meu é uma lua. O teu é uma lua. E por quê? Porque eu gosto muito, assim, do sol, lua, e eu sempre falo assim, ai, gurias, olha a lua. E daí ficou isso, tipo... E o teu, Bárbara, qual O que é? meu era um arco-íris, né? Porque eu trabalhava muito com diversidade e inclusão, então eu sempre trazia, tipo, isso aqui não pode falar de tal jeito, né? Ia mais nessa linha. E teve uma época até que eu dei mentoria mais pras gurias, assim. Mas agora mudou pra uma mochilinha, quando a gente mudou o diamante também. E aí, porque é aventureira, adoro aventureira, faço umas viagens meio loucas, pra Amazônia. né? Amazônia, Lençóis que Maranhenses legal. em trekking e tal. E aí, falando sobre vocês já me falaram, a gente conversou antes um pouquinho, que vocês nunca brigaram, né? Mas assim, nunca teve nenhuma discussão, nada assim, entre as 8? Pior que não. Nenhuma Não. dupla Eu brigou? não lembro. Nada? Nunca? Nada. Não. A gente entra numa discussão, numas viagens, assim, mas não é eu de acho brigar. que é isso. Às vezes tu quer uma coisa que a outra pessoa não quer. Mas daí, como é democracia, a enquete que ganha. Então, não tem o que fazer, assim. Eu acho que é mais isso, Nunca sim. teve. Legal, né? Não, e é difícil, né? Claro. É um grupo com bastante gente. Até não porque dá. vocês saem, viajam, né? Ficam um tempo juntas, né? Não é tipo assim, sai pra Não, uma mas balada na e volta pra viagem, casa. nunca. Acho que é mais fácil acontecer fora. Eu acho Tipo isso, assim, nessas questões, às vezes, de não concordar com alguma coisa que foi votado e aquilo ganhou. Eu acho que às vezes mais isso, assim. Mas na viagem, nunca. E não tem uma que é mais brava, assim, que vocês sabem, isso aqui é a Dani, que é a Ariana. Não, eu acho que Será a que é Tatá, ela? às vezes, é mais impõe as Thaís. coisas, assim, de mais ser um pouco mais grossa. Mas a gente já entende o Eu lado sou dela. bem grossa também. A Bá também. Eu acho que é isso, assim. Não sei. Mas já se conhecem bem, não acaba... A gente não leva pro pessoal, sabe? Tipo, é assim. E a gente se daí não tem o que resolve fazer. fácil, assim. A gente é bem aberto. É. A gente fala. E a gente bem compreensivas, também, parece, eu assim. acho a que gente conversa a bastante. gente também usou muito os encontros, acho que pra ir afunilando, assim, não dá pra dizer que a gente era assim já desde o início. Por mais que a não. gente fizesse o retiro e tal, a gente não abria coisas, talvez, mais da vida pessoal, com tanta frequência como a gente faz hoje. Hoje, se acontece uma coisa, a gente já põe ali, guria, tá acontecendo tal coisa na minha vida. A gente fala todo dia. A gente se fala todos os dias. Então, assim, no início, acho que um encontro que pra mim marcou bastante nesse sentido foi um que era com cartas e é um jogo, Nossa. que o nome é isso, não é um jogo. Mas em que a gente tinha que falar e ser vulnerável, assim. Acho que tem momentos como esse, acho que esse é só um exemplo, mas tem momentos eu vi como um jogo esse. desse pro Dia dos Namorados, agora que tem uma cartinha. Isso, É isso aí. isso. Parece Tem um bem que legal. não é específico de date, enfim, E namorado. tem um assunto, né? E vocês falam sobre aquele assunto. E aí acho que esse foi um bem importante, que foi um encontro super improvisado Não, até. foi muito legal, porque foi super... A gente tinha uma ideia, daí não deu certo. E daí tinha essa carta na manga e foi isso. E foi muito Foi legal. muito assim. legal. Foi emocionante, Que vocês se sabe? abriram A bastante. gente se abriu Nossa, bastante. Eu acho que isso vai ajudando a gente a Sim, funilar, ficar vulnerável, assim, né? Se aprofundar mostrar. mesmo, né? E a gente teve a preocupação também ano passado, por exemplo, de a gente chegar no retiro e vamos sortear quem vai, né, de forma diferente, quem vai dormir junto, mas na verdade nem era questão de dormir junto, mas tinha essas cartas também como dispositivo, então a gente tentou juntar as pessoas que talvez tenham menos contato para conversarem um pouco. Então Vocês pensaram nisso a gente também. pensa Essa também dinâmica. essas coisas pra... E acho que, né, a gente também escreve cartas pro próximo retiro. Acho que esse tipo de coisa que a gente tem que acabar se abrindo mais acaba aproximando a gente bastante, assim. Então,
Isso ajuda a gente a Fazer entender vocês mais uma entenderem, da outra saber e tipo, o que ter... tá passando. E acho que é bem importante de frisar mesmo. A gente não era assim há 4, 5 anos atrás. Né? A gente era um grupo que mandava foto de exercício, um gym rats que a gente faz no trabalho, em qualquer lugar, né? Então, é bem diferente de como a gente foi evoluindo como amigas mesmo, né? E teve um momento, assim, de algum momento difícil que vocês passaram e que uma apoiou a outra, que vocês sabem dizer assim, a fulana teve... Não precisa dizer quem foi, né? Sim, sim. Que é uma coisa pessoal, mas que aconteceu um momento difícil que as amigas estavam lá para apoiar, que isso foi significativo. Eu assim. acho que foi ano A passado, na enchente, enchente, sim. Sim. Até me Sim. arrependo Sim. também. Enfim, eu acho que alguém fala pra mim. Acho que ali foi um momento que... Tanto que no retiro, a gente comentou do ano anterior, a gente comentou que a gente A gente deveria... foi forte lá em São Leopoldo? Foi. 80% da cidade. Ah, A foi gente bastante. comentou que a gente queria fazer trabalho voluntário. Era uma meta nossa fazer trabalho voluntário. E aí, no outro ano, aconteceu com pessoas próximas do grupo. E aí a gente se uniu e foi um momento... Sim, acho que é emocionante, assim, porque foi uma união, assim, né? Acho que, no todo, muita gente próxima, então... Não tinha como a gente não estar envolvido nisso, sabe? E desde, tipo assim, talvez eu precise de um barco em tal lugar pra uma pessoa que Que nem é do loucura, grupo. Preciso, eu tô pensando em ir num abrigo, quem vai comigo? Eu No quero primeiro dar pra final de semana. crianças, eu quero cortar frutas Fruta, pra crianças. aprendi. A gente foi lá buscar Sim, fruta, foi na casa da cortando. Renata cortar, sabe? A gente aprendeu a cortar manga. E aí a gente não fez o encontro de maio, né? Mas a gente fez. Mas o se Céu reuniram limpou, pra e a gente fazer limpou isso. casa também, a gente tava junto, então... O Céu Limpou era o nome. Era o nome. Então, acho que a gente... E mesmo depois, assim, tipo, vamos na academia juntos, a gente se aproximou bastante, gente. E esse... Como a gente já se falava todos os dias, ali a gente se falava todos os dias, mas num tom diferente. Tipo assim, gurias, onde vocês estão, o que vocês precisam, tua mãe tá onde... Precisa levar alguma coisa, então foi bem forte, assim. Acho que já teria sido forte independente, mas acho que pra gente fez esse... Nossa, acho que maio, E assim, foi tornou mais leve, eu acho que pra mim, principalmente, falando da minha perspectiva, eu tinha que estar ali, eu tinha que resolver, né? Virginia, enfim, quer fazer tudo. Mas aí, quando tava a gente junto, pra mim era... Tá, eu tô com o Céu, a gente tá fazendo uma coisa segura, legal, eu tô segura, elas estão seguras, sim. a gente vai dar um jeito. E tornava a coisa mais leve, assim, porque a gente já tá limpando, mas a gente já tá brincando, a gente já tá tornando aquele momento melhor, assim. Então, acho que enchente, com certeza. Por estar todo mundo meio que... Passando por uma dificuldade de alguma forma, né? E eu acho que a partir disso a gente começou também. A gente já se abria, mas a partir disso a gente se uniu mais e a gente começou a se abrir mais e mostrar mais os problemas que aconteciam na nossa vida. Sabe? Eu ia falar isso. A gente. Ali vocês se No abriram dia a mais. dia, Isso. às vezes a gente se ajuda, sabe? Então, eu tô passando por isso, às vezes tu nem fala tudo, mas assim, tem aquele apoio. Então a gente também compartilha até as conquistas, sabe? Não só as dificuldades. Então é muito legal que, bom, uma compra o carro, outra troca de de emprego, apartamento, compra casa, sei lá. Então acho que é muito legal. Todas isso, sabe? torcendo umas pelas Todas, outras, né? assim, né? Isso é bem legal. E é bem raro também, né? Sim. assim. Sim. Porque sempre tem, né? Não sempre, mas é bem comum ter É. uma invejinha, né? Sim. Eu quero que esteja bem, mas não melhor que eu, aquela coisa, né? Aham, E tu ter isso, assim... Sim. E a gente Sincero, até brinca, é. assim, o carro é do céu, Tipo, o apartamento é do céu, sabe? Tipo, tudo A parece que é mesa nosso, tem que ter sabe? 8 Vou falar por mim. Agora, legal. no apartamento novo, eu pensei, gente, eu preciso de um apartamento pequeno, mas eu preciso de uma mesa. E quando a gente for fazer o encontro do céu, eu quero que seja aqui quando puder, né? Sim. Então eu queria 8 cadeiras, eu quero, né? 8 assim, taças. Não cabe, 8 taças. Eu Já comprei, pensa em receber as já amigas. pensa em receber. Tipo, se fosse em outro momento, talvez eu compraria uma mesa de 4 lugares e tava tudo certo. Eu disse, não, eu vou querer, estão me chamando de louca, mas vai ter mesa Vai do ter. céu. O nome do meu carro é Carro-Céu. Carro-Céu. Então Carro-Céu. vai ter. E tem um teto solar que a gente sempre quer aparecer. Aparecer No ali. teto solar. Mas no acho que carro, é que chique, é tão bom, né? Carro Comprei preto, pra né? elas, pra vocês. É só pra isso, é só pro retiro. Mas acho que é muito legal isso, né? Porque daí a gente não fica com aquela coisa de não quero compartilhar. Isso é muito legal de Entendeu? vocês Então colocarem tu dessa quer forma. compartilhar E as não tuas era desde o conquistas. início, assim. Porque é uma Isso conquista de importante. todas, né? É bem Sim. legal, bah. Porque eu acho que pensar que a gente vai ter uma amizade, vai conhecer alguém e essa amizade vai ser assim desde o início é muito tópico, é muito injusto, na verdade, né? Acho que é uma construção. É uma Talvez construção. pode ser mais É rápido. que às vezes a pessoa não quer construir, né? Assim, a gente quer Exato, já é tá que com aquilo difícil, pronto, na né? verdade, né? Compara As também. pessoas... Não, e as pessoas são... A gente é difícil, a gente é diferente, a gente tem personalidades diferentes. Não, tem a que- gente tem que pensa querer. diferente. Sim, tem que querer. Tem que querer. Com é que nem certeza. relacionamento, né? É. Então, tu também quer estar com aquela São pessoa. 8 pessoas. Então, imagina se É. relacionar com
7 pessoas. Não, é mas muito complicado, não, né, gente? é louvável, assim, o que vocês fazem E mesmo. às vezes é muito legal, assim, que eu me identifico algo com a Bá, outra com a Renata, sabe? Então, assim, sempre vai ter algo que tu se identifica com a outra. Então, assim, imagina, é 8, então tem várias coisas. Não tem que uma tu pode- melhor amiga, porque uma tem uma Sim. coisa que a outra não Daí tem. tem o esporte que tu faz parecido, e daí tu faz ali, sabe, se junta, então é muito legal isso. E também a gente tem, às vezes tem aqueles grupos que tem que fazer tudo junto. O nosso não, tipo, se eu quiser ir, eu e a Aninha em algum lugar, tudo certo, ninguém vai ficar bravo. Ninguém fica com Sim. ciúme. Eu e a Bárbara, tudo certo, sabe? É algo muito Vocês são bem saudável que a gente maduras, tem. parece, Isso. assim, né? Sim. É um relacionamento muito saudável. Saudável. Nada tóxico. Não é tóxico, É. é livre, É, amor livre. amor E livre. acho que outro momento importante, que daí não é tão, né? Mas foi a gente fazer o mapa dos sonhos juntas. Que foi ano passado também. Nossa, foi foi em lindo. março do ano passado. Foi Então lindo. foi um pouco perto até da enchente. Em que a gente fez cada uma seu mapa do sonho e a gente fez um mapa do céu. E Como eu é que é o acho mapa que do sonho? Eu não sei o que é isso. a gente selecionou imagens e levou e recortou e colou e fez cada uma numa folha 4, assim, o que deseja pra aquele ano. Ah, Na verdade, ano passado a gente não tinha Desejo, delimitado. sabe? assim. Lista como de é que tu te desejos. imagina? Isso. Isso. Tem que ser pra aquele ano. E ano passado a gente, na verdade, não delimitou que seria pra aquele ano. A gente viajou Ah, e daí, botou a assim, vida inteira. Foi... Mas. Tinha até a aposentadoria gente- já. os netos. A gente definiu esse ano que seria desejos Esse desse ano, assim. E a gente tornou esse um evento fixo, né? Então a gente vai ter todo ano pra gente sonhar juntas. Então foi muito legal, porque Nossa, acho que muito traz legal. isso das conquistas, assim, né? De eu compartilhar, gurias, aquilo Eu que quero tava isso lá no meu aqui, sonho, deu certo. eu tô conseguindo. Sim. Queria compartilhar com vocês. E foi muito legal, porque esse ano, logo depois que a gente fez o mapa, já veio essas conversas, assim, tipo, gurias, aquilo que eu coloquei tá começando a acontecer, sabe? Então acho que isso das conquistas eu também coloco muito no mapa, assim. Esse é o meu encontro favorito. É, Tanto que eu que também. organizo, que Eu eu adoro. amo. Eu amo. Mas tem um esse. encontro específico do mapa do Sim. sonho. Aham. Tem. Que é março, porque março é o mês das piscianas. E E sonho. piscianas gostam de sonhar. Ah, verdade. Tudo tem uma história Conectado. dela. Sempre tem E uma esse história ano a por gente trás. deu, cada uma Tem tinha uma marqueteira aí pra que faz isso, não? Ah, tu é a marqueteira? a gente deu pra cada uma espumante, uma mini espumante. E aí a gente colocou lá um bilhetinho que quando um sonho se realizasse, podia abrir essa espumante. Daí tu anotava o sonho atrás do papelzinho que tu queria. Tipo, quero comprar um carro, quero me mudar, sabe? Então isso foi mais um Pra incentivo. comemorar. É, e Sim, daí comemorar. às vezes a gente manda, gurias, tô quase abrindo a minha espumante. que legal. É muito legal. A cápsula do tempo que vocês falaram não é a mesma coisa, é outra coisa. Não, foi no retiro. Daí a gente Ah, fez daí uma foi no retiro. carta do que tava sentindo. Eu acho que nem me lembro direito de qual era. Bem aberto, Deixou eu aberto. acho. Cada um vai escrever o que achava que pro ano que queria. vem, que tinha entendeu? que escrever. E daí Ou a gente até a gente pensou tem em que abrir botar no próximo retiro. Então, esse E ano a dentro gente de um vai ano. abrir. Esse foi mais limitado de um ano. E daí a gente vai abrir agora no próximo retiro e ver o que a gente escreveu. Não me lembro mais o que Eu escreveu. Não também lembro não mais. lembro. Não também. lembro E também. aí Por a isso que eu não gente- lembro qual era o dispositivo. Sim. Tipo, pra Mas- falar. mas eu lembro era que foi tipo uma o que tá coisa- acontecendo agora, o que quer, não queria pro ano que sei. vem, eu acho, algo assim. É. O que tu espera. Foi logo depois. Foi logo depois da enchente. O retiro do ano passado foi A gente depois mudou, da enchente. inclusive, o mês. Então vocês deviam Era estar um pra pouco ser mais em junho emotivas e foi também, junho né? Também. E aí foi a primeira vez que a gente fez essas comissões. Então, eu sei que eu tava nas atividades que a gente pensou nessa carta. E a gente coloca na caixa do céu, né? Que a gente tem uma caixa com todas as coisas comuns nossas de memórias que a gente quer guardar, enfim. E aí a gente tem as cartas lá, esse ano a gente abre. Vamos ver o que vai sair. Nem me lembro que eu escrevi. Isso aqui é legal, esse é bom, É, né? isso essa é que é a muito ideia. legal, Daí vai tu ser tem muito uma legal. surpresa depois, Se eu né? entender minha letra. Eu adoraria fazer isso um dia, eu vou fazer uma É, cápsula do tempo, só pra ver, né? Como a gente Sim, muda, como com a gente certeza, muda, de um ano sim. pro outro, Sim. né? E é isso, né? A gente não sabe. Tipo, a gente esquece, né? A Esquece. gente acha Não, que volta e sabe. meia eu faço A gente sabe, aquelas às vezes metas sonha. do ano. Aí, claro, nem vou depois olhar, né? Mas às vezes eu olho, minha meta era isso aqui, mas Sim. nem lembrava mais, não era uma coisa E que às tava vezes nem mais- faz mais sentido. nem faz mais sentido, é. Tanto que o mapa a gente faz questão de fazer impresso, que daí, por exemplo, eu deixo no meu escritório e colado. Então eu vejo todo dia. Ah, isso é bom, né? Eu tenho a Sim. visão daquilo todo Uhum. dia. Tem aquele livro Segredo, fala sobre isso, assim, né? Sim, Que é um sim. livro bem vanjadão, De mas que... atrair o que É, tu de quer, ficar né? vendo aquilo e aquilo acaba, né? Tu acaba indo atrás daquilo. Atraindo, né? É. Então agora vamos pro nosso quadro Tragos e Tretas. A gente já falou sobre isso, né? Mas eu pensei em trazer um assunto... O Tragos e Tretas é um assunto sério, mas que a gente fala, assim, de uma maneira não tão sério. Porque é um papo, é um happy hour, né? Mas falando sobre rivalidade feminina, né? Então, né? Como são 8 mulheres. E a gente sabe que na sociedade tem muito isso, né? Acabam ensinando a gente a
Tretar. tretar com as né? meninas. Competir. Ou seja, pela aparência, né? Ou porque ela é mais inteligente, ou porque ela tá num cargo melhor, né? E vocês já falaram que não tem isso, assim, entre vocês, né? Assim, né? Mas eu queria, de repente, a gente debater sobre isso, né? Vocês já se compararam entre si em algum momento? Como é que... Ou se não... Eu, na Aconteceu verdade, isso? enquanto tu falava, eu pensei mais no... A gente teve um Reels que viralizou esse final do ano passado. E que era o Reels, na verdade, falando dos encontros que a gente teve temáticos do ano passado. E ele viralizou super, teve mais de 1 milhão de visualizações, muitos compartilhamentos, curtidas. A gente tava em surto total. Foi uma gente loucura. entrou em Foi uma surto. 1 milhão loucura de pra gente. visualizações. Aham. E foi super perto do ano novo. Meu Se Deus. falava, ficava Aham. ali, então foi bem legal. Mas eu acho que uma coisa que apareceu muito, e eu acho que, pelo menos pra mim, chocou bastante, acho que a gente, como grupo, chocou bastante, foi ver muitos comentários de pessoas, tipo, agora só faltam as amigas, ou eu só queria ter amigas assim, ou... E pra mim, pelo menos, ficou muito marcada essa comparação. Acho que, tipo, por isso que eu bato na tecla de que a gente não era assim, a gente construiu essa relação, e acho que, de novo, é utópico pensar que essas relações se criam e já são assim. Porque eu acho que é injusto com essa pessoa que acha que só preciso de amigas assim, pensar que a gente não Que não faz botou parte a de ti energia também, da aquilo, gente né? ali, sabe? Não é só achar amiga, Ou tu de- também, né? Tem que... Acho que ao mesmo tempo também teve comentários muito legais do tipo, como faz pra se inscrever pro grupo? E aí tu pensa, bom, então legal, as pessoas querem participar disso aqui que a gente tem. Mas também muitas coisas meio deprê, assim, de eu só não tenho amigas. E aí eu acho que, pelo menos pra mim, me colocou a pensar que, poxa, tem gente que não cultiva isso e não tem, e sei lá, né? Como que também. O que a gente faz com isso? Não sei. Né? Mas eu acho que foi um ponto que fala dessa competitividade entre nós. Eu não sei. Vocês não tiveram um momento que vocês começaram, já desde o início foi assim. A gente começou com uma competição de É, exercício. isso, então. Mas, não sei, eu acho que Eu não vejo. Eu não, nenhum momento, não eu teve. não mesmo vejo. se a gente fala de exercício, tipo, umas fazem mais, outras fazem menos, mas isso nunca foi, sei lá. Nunca foi uma questão, nem pensavam sobre Não. isso. Mas vocês já tiveram amizades, vocês já... sim. sim. Isso até é uma coisa engraçada, assim, porque às vezes a gente posta e as pessoas falam que a gente, nossa, vocês têm mais amigas. Tipo, as outras, pessoas né? têm a visão que a gente só tem nós. Mas a gente tem amigos fora disso também. Ah, sim. E aí as pessoas comentavam, né? Uhum. Até, tem tipo, outras amigas além dessa. Existe Isso. vida fora do vida céu. fora do É, céu, exatamente isso. Tem as amigas e o céu. A gente nessa também, que, tipo, vamos pensar que o céu está em festa, mas parece uma coisa fúnebre, É, mas é que se a o céu gente está está em festa, o céu está em festa. É verdade, parece Sim. mesmo. E que conselho que vocês dariam? Então, já que assim, não tem muita gente fala, porque vocês não têm, né? Não tinham isso, né? Não tem muito como a gente debater sobre isso, porque, tipo assim, nunca tive, né? Nem sei o que é, né? Mas que conselho que vocês dariam para as mulheres que têm dificuldade de confiar umas ou em outras mulheres, por Olha, exemplo, de eu acho julgamento? que é... Primeiro, a gente se olhar, né, assim, nesse sentido, assim, com quem tu tá andando, né, assim, essas relações. Então, assim, ver pontos positivos, né, nas pessoas, conversar, acho que dialogar também sobre isso, assim, né. Quando a gente se mostra vulnerável, né, a gente também consegue entrar dentro, né, assim, das relações. Então, eu acho que isso é super importante. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de se abrir. Então, é aos poucos, né, acho que a Bá falar algo, né, da gente construir isso, e é uma construção. Então, os relacionamentos, eles não vêm prontos. De amizade, é igual, né, assim, então, tu passar por cima disso, né, assim, primeiro pessoalmente, pra tu conseguir se abrir pra uma relação. Eu acho que isso... E eu acho Não. também é a questão de tu perceber o teu ambiente, quem tá ao teu redor, se faz sentido pra ti estar com essa pessoa. Se tu quer cultivar alguma coisa com essa pessoa. Se tu não quer, tu pode procurar outras. Não é obrigada, né? Tu não Assim, é né? obrigado Tu a pode- estar naquele ambiente, naquele círculo de amigos. Pode mudar. Então, isso também é uma coisa que ajuda a fortalecer. Isso tem também bastante, assim, né? Tu acabar sabendo que aquela amizade não te faz bem, mas permanecer ali, porque, é a amiga que eu tenho, né? Não Isso. tem outra Não, de pessoa. tantos Isso, anos, isso, sabe? Já isso. sou amiga há tantos anos. Aham. Né? E a gente se abrir, como a gente é fechado sempre pra essas relações, né? Assim, pras É que, coisas. até assim, vocês se conheceram já mais adultas, né? Assim, mas é difícil, né? Quando tu é mais adulta, tipo, eu que tenho filha hoje, assim, né? Tu conseguir
ter um tempo pra fazer amizade, né? Por isso que quando a gente é mais novinha, a gente acaba fazendo mais amigos, porque tu tem mais tempo. Tem mais tempo. Então, de fato, vocês têm que colocar muita energia pra que isso aconteça, porque vocês não começaram na escola. Algumas sim, né? Vocês falaram, né? Mas no geral, não, né? Quando tu perguntou, eu diria faça terapia. É, que tem duas Terapia. psicólogas, né? Tem que fazer terapia, mas eu acho que também é identificar esse gatilho, assim, essa rusga, assim, nessa relação, né? Porque se eu tô me colocando num lugar de competição com essa pessoa, por quê? O que tá fazendo eu entrar? Porque, assim, a gente fala muito de ter um relacionamento tóxico em amizades também, enfim, relacionamentos, e a gente sempre pensando sobre a outra pessoa. Mas e a gente? Quando a gente também não tá sendo tóxico numa Sim. relação? É sempre o outro que é tóxico, né? Nunca Exato. é você, Então, né? eu acho que a gente tem que entender primeiro. Bom, eu queria ter mais amigos e eu não tenho. O que é que está acontecendo? O que eu posso fazer com isso? Né? Ou eu tenho amizades que pra mim não estão me agregando, na verdade eu não tô curtindo, e como que eu termino essa relação? Então, claro, a gente fala assim como se fosse super fácil. Eu sou uma pessoa super fechada, acho que isso que a Anitta tá falando, né? É uma coisa que eu vejo muito nesse grupo e que me ajudou também muito A se abrir. a me abrir, a pensar que sim, eu tenho que compartilhar com mais pessoas, eu tenho que ser vulnerável, porque controladora, né? Então, assim, como que eu vou ser vulnerável nesse grupo ou em outros lugares também? E eu acho que é uma coisa meio expansiva, assim. Acho que a gente começa, talvez, num lugar que a gente se sente mais segura. Talvez, pra mim, tenha sido o céu, assim, de me sentir mais segura aqui tá acontecendo esses processos, eu posso me abrir. Mas, naturalmente, a gente acaba também se abrindo em outros lugares, assim. Então... Mas acho que é muito individual. Eu né? também Assim, acho, Eu sempre acho que é a gente primeiro, né? Assim. Então, se tu tá fechada pra vida, pra muitas coisas, tu vai estar fechada pras relações que tu tem, né? Assim, então, eu acho que E às vezes tu A acaba terapia criando ajuda rivalidade nisso. pela tua postura, né? Exato. Às vezes a outra pessoa acaba reagindo da forma como tu te porta Exato. também, né? Sim, É. sim. Então, não sei se tem mais alguma coisa que vocês acham que a gente podia falar, que vocês queiram, que já são 10 horas, 10 e, Meu Deus. 10 e 11. E A gente vai falando, vai falando. E a né? gente gosta de falar. Não, tá ótimo. Daqui a pouco a gente vai puxar uma enquete já. Quais são os próximos assuntos? O que vocês acham? Que tal a gente criar uma comissão para E falar os disso? Instagrams pessoais de vocês deixam fechados hoje em dia ou não? O meu é São abertos. aberto. O meu é aberto também. Alguns abertos, alguns Alguns fechados abertos, no outros grupo. fechados. Mas se o pessoal quiser seguir, é o @Céu das Gurias, né? Assim, isso. né? Isso. E tem algum recado que vocês queiram dar, de repente, pra mãe de vocês? Ai! Agradecer as primeiras Nossas 10 mães. seguidores. Aí vocês podem, acho que é aquela câmera ali, ó. Qual? Ali. Vai, Renata, agradece. É qual câmera? Essa aqui? Também querem? Ah, não, tá, achei que elas já viram. Qual câmera que elas olham aqui? Me ajuda aí, Gabriel. Qual? Eu não Aqui? sei, a gente Ali, não vê né? o que tu tá apontando. Isso é muito chique, né? A do Qual que é o meio? meu Qual que é a câmera, né? Qual câmera eu olho? Ali, ó. Quem vai falar? Vai, agradecer. Não, a gente queria agradecer primeiramente a nossas mães que nos deram vida. Né? E acho que todo o apoio, acho que ao longo da nossa vida, e principalmente no céu, né? E de certa forma a gente falou muito de individual, né? Assim, mas a cada uma de nós, né? Assim, por também priorizar esse grupo, priorizar a nossa amizade, essa construção, né? Assim, que hoje né, se expande para tantas pessoas e também inspira, né? Tipo, estar aqui hoje pra mim é uma emoção, porque a gente tá aqui falando de nós mesmos. Não é uma coisa fingida, é uma coisa que é É nossa. você. É nossa. Não é um personagem. É. Então isso me enche de orgulho. E quando alguém me pergunta, então, nossa, eu vi um Reels e tu tava nele. Nossa, a gente se sente. Meu Deus. Sim. E a gente falou das mães, né? Inclusive, a minha mãe tá fazendo com um grupo de amigas dela. Ah, isso. se Hoje inspirou em elas você. estão Isso fazendo. é muito É, legal. isso é Isso é muito legal, assim, vem pessoas que às vezes mandam reels. Ai, pensei em vocês do céu pra fazer. Tipo, alguém que nos conhece no trabalho, de qualquer lugar. Acho que vocês podiam fazer. Tipo, é alguém pintando um negócio, é uma coisa meio doida, assim, né? Tipo, eu também provoco de pensar, mas por que tu não pode fazer com as tuas amigas, né? Acho que isso é legal. Mas também a gente recebe bastante mensagem de a gente vai se encontrar agora, vai tentar fazer mensal, porque vocês fazem. Então, acho que o que a gente nem pensou que era o nosso objetivo fazer com o Céu, que era atingir essas pessoas, né? Fazer com que as Sim. pessoas, sei lá, cultivassem as suas amizades, principalmente femininas, que eu acho que, sim, cai muito nessa ideia de competição e, enfim, socialmente mesmo. É muito legal ver a gente inspirando e tá aqui, acho que representa bastante disso, assim. Então, muito legal poder falar da gente. Sim. Exato. Enfim, tá sendo bem bonitinho. Ah, é um amor mesmo o Instagram de vocês. E é muito legal essa ideia que vocês tiveram. E é sempre mais legal quando é orgânico, assim, né? Ah, a gente nem pensou em ser youtuber, Instagram. A gente blogueira. pensava, né? Mas a gente
famoso diretamente. Era bem na Era brincadeira, assim. Não, mas a gente É. imaginava a proporção. A proporção, Assim, imagina, quando a gente começou, assim, a cada 100 mil, Nossa era um surto, Senhora. assim. Tipo, aí foi o vídeo que começou, assim, né? Então eu E a acho que gente aquilo brincava. lá foi uma coisa, assim, quando a gente chegou ao 1 milhão, parecia que aquilo não era real, Que loucura, assim, né? sabe? Sim. Tanto que... E daí as mensagens, eu acho que não só as visualizações, mas as mensagens que a gente tava recebendo, Os era retornos. era E muito... vendo quanto tava impactando a vida das Exato. pessoas, E né? muita mensagem, muito Muita. mais mensagem positiva, Muito. assim, Uhum. e muita gente interessada. Como que vocês fazem? Como é que vocês se organizam? Como que... Então, também é muito legal ver esse interesse das pessoas de quererem fazer isso. E pra gente, talvez tenha sido meio natural, acho que em nenhum momento foi meio forçado da nossa parte, mas ver que isso pode ser algo que pode ajudar muita gente Com a certeza. se ver mais e cultivar essas amizades que não sejam só É. virtuais. No caso da nossa, Uhum. claro que tem a parte virtual também, mas isso é muito legal. Assim, E é muito inspirador. E muito natural também. Bem... E muito bonito, assim, vocês estão de parabéns, vocês todas, né? Obrigada. É muito legal, mas dá pra ver E que obrigada. vocês são realmente gostam uma da outra, né? Tanto que vocês falaram, não tem rivalidade, não, é uma amizade genuína, assim, que é difícil a gente ver. Então, causa um espanto, né? Tudo que é raro, a gente se espanta e quer Sim. conhecer, fica curioso, né? Tá, como é que elas fazem, né? Como é que elas conseguem? Então, muito legal, mas vocês são uma inspiração maravilhosa nos tempos de hoje, né? Que não são tão legais, assim, né? Sim. Tão amorosos, né? Então, estão de parabéns. Muito obrigada por ter Obrigada. aceitado meu convite de estar Ai, aqui a hoje. gente agradece. Achei bem legal Sim, conhecer. né? Fiquei pensando em várias ideias aqui já de eu fazer com as minhas amigas. Eu não sou tão grande assim, né? Mas já tô aqui Mas não pensando. precisa Não ser grande precisa. também. Não... Muito legal. Mas é bem legal. Obrigada. Então, obrigada. Obrigada. Agradece também. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada por ter estado com a gente aqui. Toda sexta-feira tem um episódio novo. Às vezes tem uma sexta sim, uma sexta não. A gente é meio assim... Eu sou pisciana, né? Sim. Depende. A tudo gente entende, depende. a gente entende. Mas então nos siga, nos acompanhe, segue a Sonido TV, quer dizer, se inscreve no canal da Sonido TV, @Sonido TV Oficial no YouTube. Segue a gente no Instagram, que é pod.rap, @pod.rap, que é o nosso podcast. Segue as gurias também, @celdasgurias. Nos acompanha, curte, comenta, compartilha. E a gente se vê na próxima, tá? Até mais, tchau, tchau.